Oi, Pedro, tá sem áudio. Mas vamos lá. Boa noite a todos. Em nome do Hub da Gestão, agradeço a presença de todos vocês nesse momento muito especial, já que hoje não só é o 22º webinar do Hub da Gestão, como é o webinar de encerramento do ano de 2022. E é importante nós lembrarmos que o ano de 2022 se caracterizou pelos momentos finais da pandemia, pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, pelos problemas de logística, readequação da força de trabalho nas empresas, atuação ou falta de atuação dos bancos centrais de uma forma geral internacionalmente, entre outras questões. Esses componentes afetam os governos, afetam as empresas e, principalmente, as pessoas. Procurando clarear o cenário futuro junto aos sócios e gestores de empresas, o Hub da Gestão trabalhou junto com 8 palestrantes para trazer o que esperar de 2023, que é o tema do nosso webinar de hoje. E antes de nós entrarmos efetivamente no webinar, eu vou pedir para o Thomas passar algumas instruções a vocês. Thomas, por favor. Obrigado, Pedro. Só vou colocar aqui. Boa noite a todos, novamente. Sejam muito bem-vindos aqui neste webinar. Eu gostaria de passar alguns avisos com relação à plataforma webinar. Como nós estamos utilizando o webinar, então, se você, durante a palestra, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que gostaria de perguntar diretamente para os palestrantes, eu sugiro que mandem para essa ferramenta chamada Q&A, que seriam Questions and Answers, perguntas e respostas. Através dessa ferramenta, os senhores conseguem encaminhar perguntas diretamente aos palestrantes. Tem pessoas que utilizam também o bate-papo, só que o bate-papo manda para todas as pessoas. Isso poderia ser algum comentário, alguma coisa que gostaria de conversar com todos, mas se for algo especificamente para os palestrantes, utilize a tela, o botão Q&A, tudo bem? E também no final deste webinar, a gente vai ter uma pesquisa de satisfação. E a gente colocou essa pesquisa para que todos pudessem responder e também colocar a opinião de vocês, se gostaram ou não, se tem alguma coisa a melhorar, porque para os próximos webinars do ano que vem, a gente gostaria também de tentar sempre aprimorar um pouco mais, tá bom? Muito bem. Eu vou me apresentar. Eu sou o Pedro Ivanov, eu sou fundador do Hub da Gestão e tenho companheiros, são 7 companheiros dentro dessa jornada de trazer a melhor informação possível para médias empresas, tanto na figura de sócios, na figura de gestores ou de supervisores dentro da operação dessas empresas. Mas nada disso seria possível se nós não tivéssemos a participação de empresas patrocinadoras e parceiras que tornaram esse nosso propósito possível. Tá? Então, a Britec é uma dessas empresas. A Britec é uma fintech nacional, hoje já existente e participante em 22 países, que é um orgulho para as fintechs nacionais. Nós temos a figura da Leveros, que é top 5 em climatização, além de ter um avanço fantástico na área de energia solar também. Nós temos a Associação de Ex-Alunos da Getúlio Vargas, que nos apoiam muito na comunicação e na divulgação dos nossos eventos, junto aos seus ex-alunos. A Estúdio Fiscal, como empresa de Porto Alegre, com uma quantidade enorme de clientes que também ajuda na divulgação. A Agência M, que é a nossa agência digital, e a Stex, que é uma consultoria de peso de desenvolvimento empresarial atuando aqui no Brasil. Então, eles acreditaram em nosso propósito desde o início e, sem esse apoio, a gente não conseguiria ter chegado aonde a gente chegou. Tá? Então, agora, eu gostaria só de reforçar um pouquinho aquilo que o Thomas falou, e aí você pode até, acho que já tirar essa tela, o slide, Thomas. Só queria reforçar em relação à parte de entrar com as perguntas dentro do Q&A. Como a gente tem uma dinâmica bastante forte hoje, então, a cada apresentação feita por um dos palestrantes,
já lancem as perguntas aí, porque esse é o momento de fazer o lançamento dessas perguntas. E o Hub da Gestão, ele assume o compromisso de responder a todas as perguntas que forem formuladas através do e-mail de vocês e todos os participantes inscritos dentro do nosso webinar. Então, aproveitem o conhecimento, a gente está com gente que é muito especial, que é muito especializada, que tem um alto nível de conhecimento dentro das suas áreas de atuação e dentro dos temas que eles vão estar explorando. Então, aproveitem essa oportunidade e façam essas perguntas existirem dentro do Q&A. Tá? Então, eu vou começar apresentando o Fábio Fontanella Moreira. Ele é um Strategic Partner, ele é sócio-diretor da Stex, Desenvolvimento Empresarial, e ele vai estar falando sobre estratégia empresarial, sempre pensando nas dificuldades existentes, nas oportunidades existentes, tanto dentro do que a gente viveu em 2022, e a gente tem apontamentos ou visões em relação a 2023. Fábio, a bola está com você, vamos lá. O microfone, Fábio. Opa, obrigado. Muito bem, agora sim. Obrigado, Pedro. É uma satisfação estar aqui com você novamente, batendo esse papo, trazendo informações, né, participando junto com esses ilustres palestrantes que estão aqui presentes também. Estou ansioso por ouvi-los, né, nas suas previsões, nas suas expectativas para 2023. Cabe a mim falar um pouco sobre estratégia, né, estratégia empresarial, o que esperar desse assunto de estratégia para 2023, né? A gente, na verdade, aqui no Brasil, no meio empresarial, a gente vive na esperança, né? A gente vive desde 2016, pelo menos, a gente está na esperança de que o próximo ano vai ser muito bom, vai ser muito melhor. Então, 2016 tivemos o impeachment, agora sim a gente vai ter uma retomada da economia, e aí veio as eleições, agora sim a gente vai ter uma outra retomada da economia, com um movimento mais liberal. Aí veio a pandemia, já enrolou tudo. Veio a guerra na Ucrânia, enrolou mais ainda as coisas. E agora que a gente está tirando um pouco a cabeça de dentro d'água para respirar, parece que a gente vai encontrar um turbilhão de emoções aí no próximo ano, né? Hoje nós vivemos um momento de retomada econômica. As empresas, de maneira geral, os clientes que eu auxilio, com quem eu tenho contato, né, colegas, mostram e dizem sobre esse otimismo com a situação atual, né? Realmente as empresas estão num momento de investimento, estão num momento de realmente aplicar planos desafiadores, investimentos robustos, em crescimento, em melhoria, né? Os indicadores econômicos estão indo razoavelmente bem, né? E isso é um alento para as empresas que há muito tempo esperam, né, uma retomada econômica. Porém, a gente está num momento de muitas incertezas com relação ao futuro. Incertezas essas que fazem com que algumas empresas comecem a pisar no freio. E esse é um movimento natural das empresas, né? No momento que eu vivo uma incerteza, eu piso no freio, eu espero um pouco para ter uma visão melhor a respeito do futuro, para tomar decisões mais sérias a respeito do negócio. O problema é que as incertezas fazem parte do nosso dia a dia, sempre vivemos em momentos de incerteza, nunca a gente teve condições de prever razoavelmente bem o futuro. Já dizia um ditado chinês que o futuro não se prevê, o futuro se cria, o futuro se constrói, né? Portanto, o planejamento não deveria ser um exercício de previsão, e não é um exercício de previsão. Esse é um ponto que eu toco muito, né, na ferida, em vários temas e debates com que eu participo, né, que planejamento estratégico, toda a iniciativa de previsão de futuro que a gente tenta fazer no planejamento estratégico, ela deveria compor uma parte muito pequena das decisões que vão afetar aí o nosso futuro. A gente faz cenários prospectivos, mas isso não é, na verdade, a questão que vai compor, no final das contas, grande parte da nossa estratégia. Vamos entender primeiro, então, o que é estratégia, né? A estratégia é a definição de onde a gente quer chegar e o que faremos para chegar lá. Então, quando a gente define um destino,
esse destino, né, embora mesmo a gente não conseguindo prever, é uma necessidade que a gente impõe à nossa organização, né? É um desafio que a gente impõe à nossa organização, porque todos nós queremos crescer, queremos melhorar, queremos inovar, queremos agregar valor para os nossos clientes e para a sociedade. Então, as nossas organizações sempre devem prosperar. E o planejamento, a definição dessa visão de futuro, deveria projetar uma organização próspera, uma organização melhor do que eu tenho hoje, uma organização maior do que eu tenho hoje, uma organização que pelo menos esteja sobrevivendo, em último caso, mas uma organização que realmente agregue valor para a sociedade de maneira geral. Então, quando a gente projeta o nosso futuro, a gente define um estado claro e luminoso que traz uma certa motivação para toda a organização. E essa motivação é que vai fazer com que a organização comece a caminhar, né? Caminhar no sentido de executar um plano. Quando a gente define um futuro, esse futuro meio que constrói uma corda entre o momento que estamos hoje e esse momento futuro. E essa corda é a chance maior que a gente tem, se nós nos atermos a ela, de alcançar essa visão de futuro conforme nós definimos. Só que o futuro é muito incerto e pedras vão aparecer no meio do caminho. Nos últimos 2 anos, uma gigante pedra que ninguém havia previsto, a pandemia, surgiu e fez com que muitas organizações falhassem e muitas sucumbiram nesse meio tempo em função de problemas de gestão. E eu atesto até problemas de gestão relacionados a planejamento, porque as empresas que realmente não têm planejamento, elas demoram um pouco mais para observar ou para diagnosticar mudanças drásticas no ambiente. Porque quando a gente tem um plano, a gente a todo momento, a cada passo que a gente dá em direção à nossa visão de futuro, a gente para avaliar se estamos onde deveríamos estar. Então, a gente mede, a gente compara com as nossas metas. Se a gente não alcançou a meta, ou a gente executou errado, ou o ambiente mudou e fez com que a gente executasse errado. Então, a gente precisa tomar uma decisão no próximo passo. E essa decisão é um realinhamento estratégico. Então, é justamente por essa questão da gestão que a gente faz, esse acompanhamento sistemático, que as decisões ajudam a gente a alinhar a nossa estratégia, compondo o que realmente a gente vai executar. Estratégias não devem ser escritas em pedra. As estratégias, elas devem ter uma certa dinâmica. Eu digo uma certa dinâmica porque eu não vou mudar o meu destino a cada vento, né, a cada mudança no vento. Eu vou mudar o meu destino a partir do momento que eu cheguei à conclusão que eu não tenho mais possibilidades de alcançar aquele resultado naquele tempo. Aí, claro, eu não vou deixar um objetivo impossível na minha frente para ser alcançado. E aí eu faço alterações nesse objetivo, adequando eles a essa nova realidade, essa nova realidade que a gente tem investigado. Então, eu tenho, na verdade, 2 grandes dicas, né, e que eu tenho trabalhado com os meus clientes ao longo destes anos e estou sendo requisitado agora para continuar nesse trabalho a partir do ano que vem, uma com relação ao planejamento, outra com relação à execução, né? O planejamento, ele tem que se adequar a uma estrutura de longo prazo adequada à característica da empresa. E, geralmente, as empresas têm diminuído o prazo do que eles chamam de longo prazo. Só que 1 ano não é longo prazo, 1 ano é curto prazo. A gente não consegue inverter ou mudar a direção de um navio no mesmo ano. Então, a gente precisa ter, no mínimo, 3 anos de planejamento para frente. E que esse planejamento seja rolante. Então, a gente tem um planejamento que, a todo ano, pelo menos 1 vez por ano, a gente venha atualizar, fazer toda a investigação novamente do ambiente para a gente atualizar os nossos grandes objetivos, as nossas grandes metas. Os objetivos têm que estar relacionados aos principais desafios e necessidades do negócio. Eu não vou viajar nesse momento com coisas utópicas, coisas que eu não vou conseguir alcançar. É estabelecer objetivos desafiadores e metas que reflitam numericamente esses desafios desafiadores que a gente tem para alcançar nesse longo prazo. É saudável também, com relação ao planejamento, que eu faça uma investigação sistemática e constante do ambiente. Então, aquele exercício que eu faria 1 vez por ano, eu posso tornar ele um pouco mais frequente. Então, fazer investigações a respeito dos principais indicadores, os principais índices de mercado, é importante para a gente poder fazer o realinhamento da nossa estratégia. E a segunda dica que eu dou é que a execução da estratégia, uma vez planejada, ela tem que ser uma execução ágil. Então, a execução ágil, ela pressupõe que eu consiga decompor os meus objetivos de longo prazo em objetivos de curto prazo. E aí eu costumo trabalhar com objetivos de 3 meses,
como utilizando OKR, por exemplo, né, numa filosofia de agilidade. Então, objetivos com ciclos de 3 meses, bastante desafiadores, porque num ciclo de 3 meses eu consigo empenhar uma campanha para conseguir alcançar resultados bastante surpreendentes. E esses resultados surpreendentes, aos poucos, eles vão construindo todo o alicerce para o alcance dos meus objetivos lá no longo prazo. Eu não posso deixar de ter um longo prazo, porque se eu não tiver o longo prazo direcionando como um helicóptero acima da floresta, direcionando a estrada que está sendo construída, eu perco toda a referência de para onde eu tenho que apontar os meus esforços. E eu posso começar a atirar para todo lado. E uma coisa que a gente não quer nunca é ver que os esforços das equipes e dos indivíduos estão em direções contrárias ou em direções aleatórias, diferente daquela direção que nós definimos no nosso planejamento estratégico. Portanto, essas são as 2 dicas aí que eu dou para vocês com relação a 2023. Planejamentos bem estruturados de longo prazo e execução ágil, tentando construir esses objetivos. Maravilha, muito obrigado, Fábio. Relembrando a todos aí, esse é o momento de vocês inserirem as perguntas aí relacionadas ao tema de estratégia empresarial colocada pelo Fábio. E agora, na sequência, eu vou estar chamando o Milton da Vila, que ele é um sócio que está em fase de transição de aposentadoria da Deloitte, tá? E ele vai estar falando de indústria, tá? Então, ele vai estar mostrando também, novamente, dentro do mesmo contexto, aquilo que existe de oportunidade, aquilo que existe de desafios dentro de uma estrutura industrial ao longo de 2023. Milton. Ok, Pedro, obrigado. Obrigado pelo convite aí de participar desse webinar. E eu pediria para o Thomas se ele poderia colocar os slides, Thomas. Muito bem, vamos lá. Antes de a gente falar de perspectiva, vamos falar um pouquinho de histórico, né? Se vocês olharem aí, esse gráfico mostra a participação que a indústria teve no PIB brasileiro desde a mais ou menos Segunda Guerra Mundial, né? Então, a gente vê que atingiu um pico o nosso percentual do PIB dentro da indústria por volta de 1985, tá? De quase 25% do PIB era indústria manufatureira, que é um número até surpreendente. Vocês podem ver que desde a Segunda Guerra até 1985, a gente passou por um período de constante crescimento, né, do peso da industrialização do país. E até naquela época se imaginava que era uma coisa inevitável, que o Brasil seria uma grande potência manufatureira no mundo. Passamos ali depois, na década de 60, pelo aquele período JK, que trouxe a indústria automobilística. Passamos pelaquela época dos governos militares com substituição, aquela política de substituição de importações, que permitiu também a industrialização. Mas com um mercado totalmente fechado e um mundo bastante diferente do que ele é hoje, né? Aí, depois de 85, a gente viveu o quê? Um período em que a gente teve abertura comercial, tivemos a Constituição nova em 88, né? Tivemos período de hiperinflação, né? Que foi violento, que a gente só foi debelar lá em 94, com o Plano Real, né? E a gente teve, ainda no início do século, os governos de centro-esquerda reformista, né? A época do FHC, que foi bastante reformista, fez reformas importantes, mas depois entramos com os governos de esquerda, que acabou com o governo Dilma de uma forma não muito feliz. E a gente vê que todo esse período aí, nós tivemos um declínio constante da participação, né, uma desindustrialização do país, e hoje a gente está aí com cerca de 11% apenas do PIB em manufatura, né? Então, o que acontece hoje, né, o Brasil, há 15 anos atrás, tinha o ranking 9º país com maior industrialização no mundo. Hoje nós estamos em 14º. E a nossa participação na manufatura global saiu de 2,2% para 1,3% hoje, tá? Então, a gente vê, né, que nós estamos perdendo, né, e tem algumas explicações, né?
Próximo slide, por favor, Thomas. Se a gente olhar nesse slide próximo agora, a participação dos manufaturados na exportação do Brasil, né, a gente vê também que ele é declinante. Tá? No mundo, você vê que aproximadamente 74% das exportações são manufatura. China deve responder por um percentual muito grande disso aí. Tá? Ao passo que, no Brasil, a gente já representou mais que metade das exportações, lá na década de 90, e hoje está mais ou menos 1/3 apenas das exportações. Isso mostra que a gente não tem competitividade. Tá? Claro que nesse período houve abertura de nossos mercados, tem o fator China, né? China pesa muito. Eu tenho certeza que cada um de vocês aí que está nos ouvindo, ao alcance de suas mãos, aí deve ter meia dúzia de produtos que foram produzidos na China, tá? Provavelmente todos os computadores que a gente está usando aqui para fazer esse troço foram produzidos na China. Então, China foi um fator importante, mas a principal questão aí foi a nossa baixa eficiência e um ambiente econômico desfavorável também. Tá? Então, o que nós precisamos? Próximo slide, por favor, Tom. Quais são os fatores importantes, fatores chaves aí? Tá? Tecnologia. Tá? Aliás, você pode mostrar todos os tópicos, Thomas, por favor? Tecnologia, tá? Hoje nós estamos falando de manufatura 4.0, onde a tecnologia tem um fator cada vez mais importante. Tá? Recursos humanos. Com essa tecnologia, a gente precisa de recursos humanos melhor treinados. Tá? Eu cansei de ver presidentes de empresa reclamando, né? Mesmo aqui no estado de São Paulo, o cara instala, eu me lembro de uma grande empresa automobilística que se instalou aqui no interior de São Paulo, e ele falou, eu não consigo contratar as pessoas, a gente tem que treinar, a gente tem que fazer acordos aqui internos, e existe até canibalismo entre as empresas, porque uma fica tentando roubar os recursos dos outros. Né? Nós precisamos de um ambiente institucional estável, regulatório, tributário, trabalhista, segurança jurídica. Tudo isso são grandes desafios. A gente fez alguns progressos, mas mais recentemente a gente está correndo os riscos de ter retrocessos aí. A gente precisa ter acesso a capital, né, nos mercados local e global, né? Que existe, mas nós já saímos, talvez, do melhor momento disso nos últimos anos aí, mas provavelmente no futuro isso vai ser um pouco mais difícil. Taxas de juros adequadas, né? Se a gente olha, houve um progresso, aí eu acho que nas duas últimas décadas. Antigamente, as taxas de juros reais no Brasil precisavam ser da ordem de 10% para o governo conseguir se financiar. Hoje, o governo tem conseguido se financiar com 4% ou 5% de juros reais. Hoje, está em 8%, porque está nesse processo de combate a essa alta da inflação. Mas, a 4% ou 5% em passado recente, o governo conseguia se financiar. E, né, um último fator importante aqui que eu listo, os acessos aos mercados globais, né, acordos de livre comércio. Para vocês terem uma ideia, né? O México, que é um país semelhante a gente, nível de evolução, ele tem 13 tratados de livre comércio. A Índia tem 9 tratados de livre comércio. Né? O Brasil tem quantos? 1 tratado de livre comércio, que é o nosso clube dos pobres aqui na América do Sul. Então, com esse tipo de postura, aí sim que a gente precisaria ter uma atuação governamental. Né? Não com planos megalômanos aí como tivemos no passado aí, das campeões nacionais, gastando dinheiro do BNDES à toa. Não precisa nada disso. O que a gente precisa é um ambiente econômico estável e com regras estáveis. Né? Próximo slide, por favor, Thomas. Então, perspectivas. Né? Eu listo aqui alguns riscos inicialmente. Tá? Eu acho, essa polarização grande que a gente está vivendo, ele traz um risco de um retrocesso institucional. Eu acho que existe, eu acho que as nossas instituições, o judiciário, o legislativo, o executivo, estão vivendo um retrocesso, tá? E acho que é um risco grande que isso se aprofunde. Se as promessas desse governo, que deve se instalar aí a partir de 1º de janeiro, as promessas eleitorais eles cumprirem, né? Imagino que parte era discurso político, campanha, parte talvez o Congresso segure um pouco, mas se ele cumprir o que ele prometeu, vai haver retrocesso trabalhista, retrocesso no processo de liberalização da economia, uma gestão política das estatais, isso acho que ninguém tem dúvidas, né? E
e com uma sede de gastar dinheiro muito grande, isso com certeza vai trazer juros mais altos. Vocês viram ontem, o Copom, o Banco Central, falou que vai ter que manter os juros mais altos, provavelmente por mais tempo, por incertezas fiscais, que esse governo está falando e prometendo grandes incertezas fiscais. E com tudo isso, nós vamos acabar tendo que taxar mais. Impostos mais altos. Impostos mais altos, nós já vivemos, para um país emergente, a gente já tem impostos muito altos. Existe outro risco, né? Uma recessão global, que acho que é inevitável, que está se torcendo para que tenha um pouso suave. E as conhecidas dificuldades logísticas de suprimentos. Tá? Thomas, por favor. E as oportunidades, né? Acho que tem uma grande oportunidade para a indústria brasileira, que é o novo desenho geopolítico do mundo. A guerra da Ucrânia, da Rússia invadindo a Ucrânia, a ameaça da China invadir Taiwan. Tá? Isso mostrou para o mundo que a gente não pode ficar dependente principalmente nessas questões high-tech, alimentos e energia, não se pode ficar dependente de um país. A Europa é muito dependente da Rússia em energia. O mundo é completamente dependente da China em questão de manufatura e principalmente em manufatura de high-tech. Então, existe uma grande oportunidade aí que caberia a gente aproveitar, embora todos esses riscos que nós mencionamos anteriormente. Tá? Então, acho que a maior oportunidade em muitas décadas que a gente tem, talvez, de voltar a reindustrializar o país, seria aproveitar esse novo desenho geopolítico do mundo. Tá? Então, enfim, a gente poderia falar muito, mas que já esgotei o meu tempo aqui. Né? Não, tudo bem, Milton. Muito obrigado aí pela tua apresentação. Foi extremamente rica, aí, como as anteriores também. Então, é muito bom poder contar com pessoas como vocês para passar essa mensagem, essas informações aos nossos gestores e aos sócios das médias empresas. Eu só gostaria de saber se o Tiziano já está conosco aí. Estou por aqui, Pedro. Oi, ótimo. Bom, o Tiziano Giordano Pravato Filho, ele é CEO da Leveros, é uma pessoa que tem uma experiência, uma vivência muito forte dentro da linha comercial de empresas comerciais no Brasil. Ele teve a oportunidade de montar um crescimento fantástico dentro da Leveros, que hoje não é só climatização, hoje também é energia solar, hoje também é TI. Então, dentro desses princípios aí, ele vai estar explorando o tema comércio e a bola está com você, Tiziano, toda tua. Boa noite, Pedro. Me ouve bem aí? Tranquilo, super bem. Querido, primeiro é um prazer, uma honra estar aqui colaborando junto com essa equipe de feras aí no Hub da Gestão, ter a oportunidade de a gente conversar um pouco, um bate-papo mesmo sobre o que esperar do varejo, né, do comércio em 2023 agora. Mas primeiro, antes de mais nada, pessoal, não tenho nenhuma intenção não sou um especialista que fala sobre tendências. O que eu vou transmitir aqui para vocês é um pouco do que a gente tem vivido aqui na Leveros, né? Para apresentar um pouquinho melhor, a Leveros é uma empresa fundada desde 1978. Nós entramos no ramo de prestação de serviço, manutenção de refrigeração, refrigeradores, ar-condicionado, máquinas de lavar. Fomos crescendo, entramos na linha de vendas de ar-condicionado, expandimos bastante, diversificamos através de mercado online, marketplace, plataformas de vendas como um todo, lojas físicas, omnichannel, né? E nos desenvolvemos e hoje atuamos também com energia solar fotovoltaica, climatização e também temos uma divisão de tecnologia aqui, né? Quando a gente pensa em Leveros, o que a gente tem vivido aqui no varejo, e eu diria que desde 2020, quando começou a pandemia, principalmente para o setor de comércio e varejo, a dificuldade maior é trabalhar com previsibilidade, né, pessoal? Acho que a gente vive essa emoção desde 2020, que é lá para março de 2020, todo mundo achando que o mundo iria acabar com o fechamento de tudo durante a pandemia, aquela preocupação de como é que pagaríamos nossas contas, como é que sobreviveríamos a esse movimento brusco que estava acontecendo, para, na sequência, a gente ver um movimento de todo mundo vai para casa, alguns setores do varejo em específico se beneficiando muito, né, na retomada durante a pandemia mesmo. No caso de climatização, nós atingimos recordes de vendas durante a pandemia, 2020, 2021, o pessoal de arte de casa e decoração também, vários outros setores
conseguiram prosperar muito e crescer, e muito através de digitalização também. Eu acho que o varejista que nesses anos estivesse preparado, já tivesse uma abordagem digital, tivesse plataforma de vendas online, tivesse a possibilidade de ser flexível entre venda de loja e online, foi quem surfou essas ondas durante esse período. Nos últimos 12 meses, falando especificamente de 2022, o cenário para o varejo em geral se tornou cada vez mais difícil, muito porque, além de uma acomodação de demanda que a gente tem percebido, veio a inflação, né? Nos últimos meses, nos últimos anos, em 2021 ela veio muito forte, e agora o varejo está experimentando a inflação de preços de matéria-prima, a inflação de preços aí de insumos e de produtos mesmo para revenda, né? A maior dificuldade que a gente enxerga é quão espremido estão os preços na ponta, né? Com a margem do varejo está muito difícil nesses últimos meses. A gente percebe esse comportamento na bolsa, a avaliação das empresas varejistas na bolsa também muito espremidas, muito depreciadas. E com esse cenário de 2022, quais são as perspectivas que a gente enxerga para 2023? Independente de cenário macroeconômico, a minha opinião acerca de cenário macroeconômico é que o novo presidente que vem por aí, o Lula, ele tende a ter um dos mecanismos de fomento, de crescimento que ele agarra, normalmente é tentar encontrar alternativas de fomento ao varejo, né? Então, Lula, a minha perspectiva é de que o próximo governo vai tentar aquecer a economia, mantendo aí os auxílios que já tem, a PEC do governo acabou de passar também, poder injetar mais dinheiro na economia para fomentar a economia através de varejo, uma prática comum, mas olhando para cenários macroeconômicos, com um cenário de futura crise mundial, comportamento dos Estados Unidos, de um jeito ou de outro, o Brasil tende, o cenário para frente é de baixa previsibilidade, como foram os últimos 2 ou 3 anos. Diante disso, a resposta que o comércio ou o varejo tem que dar, essa é a minha opinião, claro, quando a gente olha para as nossas empresas varejistas, quanto a gente investiu em tecnologia ou acreditou que a tecnologia está aqui para apoiar os nossos negócios a nível de vendas mesmo, né? Quão digital a gente conseguiu transformar a nossa empresa ao longo dos últimos 2 ou 3 anos, com as experiências que a gente teve, para que a gente pudesse atuar no mercado de forma mais dinâmica. Porque o mercado daqui em diante é entender que o comportamento do consumidor ao longo desses 2 ou 3 anos tem mudado muito. E se você não tiver um posicionamento aberto dentro do comércio, dentro do varejo, para loja física, canais digitais, telemarketing, tentar diversificar mesmo a tua abordagem de vendas, vai ficar cada vez mais difícil de responder essas diversas variações que estão acontecendo no mercado. Então, cada vez mais, é claro que ter só uma loja física talvez seja um desafio, porque o comportamento do consumidor que ia antigamente até a loja, ele está mudando muito. Então, a visão que eu tenho para o varejo em 2023 é de um cenário ainda muito duvidoso de qual vai ser a resposta da crise nos Estados Unidos, como é que vai ser a reação do primeiro ano do governo, quanto da economia, quanto do aquecimento da economia vai contribuir para que o varejo prospere. Esses são os fatores macro, mas olhando de forma micro, olhando para nós mesmos, como é que eu vou melhorar dentro da minha empresa as disponibilidades de vendas, canais digitais, approach com o cliente, como é que eu vou trabalhar a minha gestão de caixa, gestão de custos dentro do meu negócio também. O que eu vejo é que, diante de cenários como os que a gente tem enfrentado nos últimos 3 anos, é uma boa oportunidade para o varejista, para quem atua no setor, e trata, e gere, e faz uma boa gestão do teu negócio. Acho que essa é a grande diferença, né, Pedro? A gente conversa há muitos anos sobre governança corporativa, responsabilidade fiscal, organização do teu negócio, gestão de custos, enfim, uma infinidade de ações que fortaleçam a tua gestão para que, independente dos cenários que a tua empresa passe, você tenha o dinamismo para observar esses comportamentos, você tenha a agilidade para mudar e que você possa perceber essas mudanças de comportamento do cliente o mais rápido possível para que responda o mais rápido possível e seja uma das empresas que, em períodos de dificuldade, com certeza absoluta, é onde a gente cria as oportunidades para prosperar. Então, eu entendo que o desafio do gestor agora, o desafio do líder, do dono de uma empresa varejista no comércio, é olhar para o próprio umbigo e falar, tá, quão preparado eu estou no longo prazo
para passar por esses períodos de incerteza, para poder capturar as boas oportunidades que virão, que elas são cíclicas. Na minha opinião, a chave, a resposta para cenário como os que vem para 2023 tem a ver com gestão, Pedro. Tem a ver com quão preparados estaremos para colocar as nossas empresas dentro de um caminho legal de gestão e de percepção de comportamento de consumidor. Porque realmente está cada vez mais difícil acreditar nas previsões que vários economistas, que várias pessoas projetam para o ano seguinte. Nós temos 3 anos que isso tem acontecido e aqui na Leveros a gente tem conseguido manter um crescimento médio acima de 30% ao ano nos últimos 4 anos, segurando rentabilidade, diversificando em produto e repensando a maneira como a gente atende o consumidor através de tecnologia. Tiziano, muito legal essa tua exposição, principalmente porque você trouxe assim as dificuldades de gestão das tuas empresas e transformou isso daí em oportunidades. E isso é uma grande verdade, porque senão você não teria conseguido os 30% de crescimentos anuais nos últimos anos, tá? Então, mais uma vez, aí, parabéns, assim, eu já te conheço de longos anos, e parabéns aí por essa condução, e muito obrigado por você trazer para o nosso público-alvo esse tipo de informação, porque muitas vezes fica um conceito não aderente à oportunidade que a dificuldade pode gerar. E a gente precisa acreditar que existem caminhos e a gente faz parte desses caminhos, não ficar esperando que alguém resolva por nós, tá? Então, precisa enxergar esses caminhos e fazer a coisa acontecer. Então, eu te agradeço muito pela tua exposição e agora eu vou estar chamando o Nelson Eduardo Pinto Pereira. A gente já falou em estratégia empresarial, a gente já falou em indústria, a gente falou em comércio, e o Nelson Eduardo, que é um fundador e sócio da Neo Consulting, que atua no Brasil, Luxemburgo, hoje ocupando o papel de CEO dessa empresa. Então, ele vai estar falando do mercado financeiro, que também é extremamente sensível nesses momentos aí de transformação, nos momentos de crise e nos momentos de dificuldades que a gente citou desde o início do nosso webinar. Nelson, está com você, tá? Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui no web da gestão para poder falar um pouco de 2 conceitos que estão muito populares recentemente. Então, agradeço a todos. A minha apresentação é para... Thomas, você consegue colocar a minha apresentação também na... Eu vou falar sobre 2 conceitos importantes, né, que a gente escuta agora muito no noticiário e no terminal da Bloomberg e nas notícias. 2 conceitos importantes: moedas digitais e tokenização. Eu vou falar um pouco do conceito e vou tentar expor onde que eu vejo aí as oportunidades e eventuais riscos, né, que estão por detrás dessa evolução conceitual que a gente vai estar vivendo nos próximos anos. A gente já começou com isso e vai estar ainda vivendo muito mais intensamente daqui para frente. Então, moedas digitais, né, são o que em inglês a gente chama de CBDC, né, são as moedas digitais controladas por bancos centrais, né. Há um interesse crescente dos bancos centrais em ter uma moeda digital, principalmente para atender uma demanda por moeda digital e pagamentos digitais, fornecendo uma alternativa aos criptoativos privados, né? É claro que a Ásia é talvez na geografia mundial onde isso está mais evoluído, né? Até porque eles têm claramente definido o potencial de risco com relação das criptomoedas que poderiam afetar a estabilidade financeira e impacto na política monetária. E eles são muito evoluídos em tecnologia, naturalmente eles estão à frente também desse conceito de moedas digitais de bancos centrais. A maior parte dos países vê na moeda digital uma maneira de melhorar a eficiência
no mercado de pagamentos, né, em varejo, promover uma competição e uma inclusão financeira, desse modo, para aquela população que não é atendida por canais bancários. Que no Brasil também, né, a espelho de alguns países da Ásia, essa realidade da bancarização também é muito semelhante. Apesar do progresso até agora, né, o FMI constatou que todos os países estão enfrentando uma série de desafios até, de certo modo, muito semelhantes. E aqui eu listo quais são as principais áreas em que as moedas digitais acabam vendo desafios, né? Então, privacidade, né? Interoperabilidade, e aí a gente vai falar depois como que a moeda do Brasil se encaixa aqui, desempenho, escalabilidade, segurança de dados, né? Segurança cibernética, conformidade, estrutura legal e implicações na política monetária e estabilidade financeira, que esse é um objetivo do Banco Central. O Banco Central no Brasil, a gente tem que até fazer uma pequena pausa e abrir um parênteses que o Banco Central no Brasil é muito sério. Nós temos um sistema muito moderno com relação a meios de pagamento. O Pix mostra isso, né? Mas do mesmo jeito, do mesmo modo que nós temos essa modernidade com relação aos meios de pagamento no Brasil, nós também temos um comportamento muito conservador. Ou seja, o Banco Central tem um perfil conservador com relação à exploração de novos termos. De todo modo, esse projeto de moeda digital começou em 2020, né? E eu gostaria de falar um pouco mais o próximo slide. Isso. Então, aqui é só para falar um pouco do nosso real digital, né? Que não existe ainda, mas que está em discussão no Banco Central. Então, um dos pontos importantes, e estava lá no listado, é interoperabilidade, e eu acho que vale a pena mencionar o conceito de que haverá interoperabilidade do real digital com as modalidades do real no sistema de pagamentos atual, né? Ou seja, o real digital e o real são apenas representações diferentes da mesma coisa, né? Esse que seria o conceito. A ideia é que possa ser feito pagamentos em lojas, qualquer tipo de pagamento que hoje vocês já fazem com o real digital também. Como que seria o acesso a esse real digital? O usuário final, né, que somos nós, teremos uma conta de custódia com um agente, né, e esse agente de custódia, né, será autorizado pelo Banco Central. O real digital, então, a gente tem que tomar cuidado, ele não é um criptoativo, né? Ele está imbuído da mesma tecnologia, mas ele é uma visão diferente do real que a gente tem pelo Banco Central. Quais são os nossos desafios com relação a isso? O que é uma vantagem nossa acaba sendo também um desafio. Ou seja, o ambiente de pagamentos e o Pix, por ser bastante moderno, fazem com que a necessidade de um real digital seja um pouco menor. Então, é uma vantagem que acaba atrapalhando aqui. E aí é toda uma adaptação das infraestruturas de mercado e novas ferramentas. Então, isso que eu tenho para falar com real digital. Próximo slide, que eu sei que eu tenho pouco tempo, mas tem um conceito que acho que é importante a gente falar, que vem na esteira da moeda digital, que é tokenização. Hoje a gente cada vez mais escuta isso falar e muitas vezes a gente não sabe direito do que a gente está falando. Tokenização, conceito simples, é o processo de criar uma representação digital de um ativo no ambiente de blockchain.
Então, a gente já tem ativos no mercado, debêntures, CRI, CRA, acessíveis no mercado de capitais, e a ideia é que você tenha esses ativos, debêntures, por exemplo, o CRI, CRA, com uma representação digital, e aí a gente faz a tokenização desse ativo, né? Só para ser bem rápido, qual que é a vantagem para quem está emitindo o ativo, em vez do modo tradicional, pelo módulo de tokenização? É realmente reduzir risco, né? Risco operacional, risco de pagamentos, e dar uma maior transparência para o investidor. Ou seja, seguir aquele ponto de menor risco e menor custo, né? Então, evitando falhas, no caso de intermediários, e do ponto de vista de investidor, uma vez que você tem menos custos e menos risco, você vai ter automaticamente um espaço para ter uma taxa melhor de retorno, fazendo com que aquele papel que é de tokenização mais ágil. Então, no fundo, isso é uma evolução tecnológica para a representação de um ativo de mercado, para que ele tenha um acesso para o investidor a um yield, a uma taxa melhor e com um acesso mais amplo, não só para o investidor local, mas para o investidor estrangeiro. É isso que eu queria falar nos meus breves minutos. Aí eu sei que eu passei um pouco, mas eu também estou aberto a perguntas depois. Nelson, todos os pecadinhos serão perdoados. Então, é importante você ter trazido esse tema da moeda digital, da tokenização. Eu só vou fazer um comentário aí, porque alguns meses atrás eu tive a oportunidade de participar de uma palestra que foi conduzida pelo Roberto Oliveira Campos, que é o presidente do Banco Central, e pelo João Pedro, que é o presidente da CVM. E, assim, eu senti assim, um propósito muito, muito forte, principalmente do Roberto Oliveira Campos, de transformar em realidade o real digital, tá? E aí, acompanhando esse assunto, eu percebi o quanto que ele viajou para fora do país para fazer as costuras necessárias para que isso daí se torne uma realidade, não só a nível nacional, mas também conversando com moedas digitais de outros países, tá? Então, isso daí é um ponto extremamente importante, eu diria que é muito importante que as empresas enxerguem isso daí dentro do cenário de 2023, porque a proposta do Roberto Oliveira Campos é de fazer a implementação disso, no máximo até o segundo semestre de 2023. Exatamente. Então, as empresas precisam se preparar para isso daí e construírem a sua estrutura de pagamentos e de liquidação de operações através dessa nova alternativa, tá? Então, não vou nem me estender aí na parte da tokenização das criptomoedas, porque a gente já teve um webinar em cima disso. Quem tiver uma curiosidade pode resgatar o conhecimento dentro do webinar que a gente fez no passado, mas muito importante você ter trazido. Te agradeço muito aí por ter dado esse depoimento e trazer esse assunto à tona, tá? Então, Nelson, muito obrigado pela tua participação. E agora eu vou estar chamando o Durval Jacinto. O Durval Jacinto, ele é Network Member na GLG, ele é VP do Customer Tech Operation at Lumen, tá? E foi VP da Customer Operation and Services and Network Management na CenturyLink. Tá? Então, ele tem uma vasta experiência em inovação e tecnologia, que é o tema que ele vai estar trazendo para vocês, dentro de uma visão 2022, 2023, e quando a gente fala em inovação, também pode falar em 2024, que não vai estar cometendo nenhum pecado, viu, Durval? Vai em frente aí. Bom, boa noite, Pedro, boa noite, colegas, boa noite a todos que estão na audiência. É sempre um prazer falar desses temas e agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu peço ao Thomas que coloque alguns slides aí que eu preparei, e eles têm uma conexão com o que a gente já viu aqui, né? O Fábio falou da importância da estratégia empresarial, o Milton falou das preocupações que se tem com o risco aí do novo governo, do que virá o futuro, o Tiziano colocou a preocupação do lado do varejo. Então, a gente vê que é muito importante
trabalhar nesse cenário incerto que vamos ter para o próximo ano em inovação, porque a inovação ela não é uma alternativa, um modismo, a inovação é uma questão de sobrevivência, principalmente num cenário como esse. E como a gente já viu aqui, a importância da estratégia. Cada organização tem que ter uma estratégia, e a inovação também depende de uma cultura da organização. Não adianta a gente implementar tecnologias para fazer alguma inovação, alguma transformação digital, se não houver dentro da organização, inclusive envolvendo todos os stakeholders, como fornecedores e clientes, uma cultura que aceite essa inovação. E um terceiro ponto importante, quando a gente pensa nesse cenário para o ano que vem e para os próximos anos, é processo. Porque o Brasil é muito interessante, porque nós somos conhecidos no mundo como um país onde as pessoas são muito criativas. Nós estamos sempre entre as 10 maiores economias do mundo. Mas quando a gente olha qualquer ranking de inovação, a gente está lá pela posição 58ª, 70ª. Então, por que acontece isso? Muitas vezes porque falta o link dessas três coisas, ou seja, de se usar essa criatividade, mas com estratégia e principalmente com processos. Nós precisamos estar muito ordenados do ponto de vista de governança e de processos para que a inovação funcione, né? Porque muita gente pensa que inovação é tecnologia, é usar novas tecnologias. E aqui eu vou falar um pouco da tecnologia digital, que é a minha área, eu trabalhei 36 anos nessa área de tecnologia. Mas, para mim, a tecnologia é um meio para implementar a inovação. A inovação parte, então, desses princípios de ter uma estratégia, adequar uma cultura, ou mudar uma cultura e trabalhar processos. Agora, quando a gente fala em tecnologia, e pensando no futuro, no próximo ano, existem várias tendências tecnológicas, né? Algumas, inclusive, já foi comentado aqui da questão das moedas digitais. Mas eu vejo a transformação digital como um ponto importante de uso das tecnologias e também cultural, como eu falei, ou seja, de adequar a cultura, em três atividades principais que eu elenquei aqui. Obviamente existem outras, né? Mas a mais básica é usar a inteligência artificial e a automação dos processos, que está muito ligada à inteligência artificial. Hoje em dia se pensa muitas vezes que a inteligência artificial é apenas implementar alguns processos robotizados, mas ela vai muito além. A inteligência artificial, para que ela funcione, é fundamental que se tenha base de dados, gestão de dados, ou Big Data, como se chama no mercado. Por quê? Porque para que a inteligência artificial funcione, é preciso trabalhar com dados. A inteligência, na verdade, ela é artificial porque ela depende de informação. Inclusive, alguns especialistas falam numa economia baseada em dados, uma economia de dados para o futuro. Então, qualquer empresa hoje tem acesso a sistemas de inteligência artificial, mas eles precisam ser bem utilizados. Existem vários exemplos de empresas que implementam, por exemplo, um chatbot para atender o cliente e o sistema não funciona, o sistema é horrível. Então, isso afasta o cliente. É preciso trabalhar, então, essa cultura de implementar a inteligência artificial. Agora, como é que se faz isso? Um recurso que está cada vez mais disponível e vai ser tendência para os próximos anos é usar a cloud computing, a computação nas nuvens, porque ela está cada vez mais acessível. O Brasil tem hoje em torno de 50 data centers de grande porte, e eu trabalhei nessa área também. Isso facilita a computação e facilita a baixa latência. Quanto mais próximo o meu sistema está do meu usuário, mais rápido vai ser a transação. Isso é fundamental para aplicações de gestão remota, aplicações de transferência bancária e até na área do lazer, né, nos jogos online. Então, o mercado está oferecendo cada vez mais serviços de cloud computing. Então, qualquer empresa que está aqui que ainda não usou ou inteligência artificial ou cloud deve estar pensando no próximo ano em analisar essas alternativas, né? Por quê? Porque uma outra macro tendência que existe no mercado para o futuro é o que os americanos chamam Everything as a Service, ou seja, qualquer tipo de serviço, e aqui pensando na área de TI, como um serviço terceirizado com recursos. Não é preciso mais comprar computadores, sistemas, rede, nada. Ou seja, tudo pode ser terceirizado. Software, comunicação, plataformas, qualquer tipo de plataforma, até a infraestrutura, usando, por exemplo, os data centers, né? Então, são tendências muito importantes porque ela tem um impacto direto, muitas vezes, nos custos e na própria capacidade operacional. Porque hoje, apesar do desemprego que a gente tem no Brasil,
falta profissionais na área de tecnologia. Isso é uma realidade, mesmo com as demissões aí que os grandes fizeram, nós temos essa falta de profissionais. Então, é preciso trabalhar de uma maneira, essas empresas trabalham de uma maneira de compartilhar alguns recursos para poder dar o serviço a um baixo custo. Agora, nem tudo é maravilha. Existem duas preocupações importantes quando a gente fala em transformação digital. Uma delas é a segurança. Infelizmente, os ataques cibernéticos, os roubos de dados, qualquer empresa aqui que está assistindo essa apresentação e tenha dados em cloud ou mesmo dentro das suas infraestruturas, usa internet, tem que pensar em recursos de segurança. Várias entidades falam em bilhões de dólares perdidos por ano aí com segurança. É claro que por trás disso existe uma indústria da prevenção da segurança, mas o criminoso sempre corre na frente da lei e da ordem, né? Então, é muito importante pensar em segurança, porque ela é fundamental, e a gente vê aí notícias de sequestro de informações, até de hospitais, né? Então, o impacto dessa gente, realmente, os criminosos não têm nenhum escrúpulo em invadir sistemas, né? E para que isso funcione, todas essas plataformas em sistemas remotos, um ponto muito importante é a conectividade. Então, o Brasil tem uma deficiência ainda de conectividade, ainda que a gente seja um país com 90% da população conectada, mas principalmente no mercado, no agro, ainda tem uma deficiência muito grande de conectividade. O 5G é uma tendência que veio para os próximos anos. O Brasil começou atrasado, foi implementado esse ano as primeiras redes, todas as capitais já estão com 5G, mas nós entramos na tecnologia chamada standalone, que é a tecnologia mais completa do 5G. Então, nós, apesar de estarmos atrasados, nós estamos com a tecnologia mais atualizada. E é importante usarmos, nós temos um cronograma que a Anatel coloca para as operadoras até 2029, está conectando todas as cidades, até 2025 as cidades com mais de 500 mil habitantes, mas é muito importante olhar a conectividade de móvel, mas também a conectividade de fibra. Tem muitas empresas investindo em fibra. Tudo isso, segurança e conectividade, garante essa transformação. Então, aqui para encerrar, eu vou falar rapidamente de algumas sugestões, algumas dicas. Passa, por favor, Thomas, o próximo. Para que a empresa possa inovar usando a tecnologia. A primeira, como eu falei, da importância da análise de dados, use os dados que você tem. Hoje, 30% das empresas só trabalham com a informação de uma maneira adequada. É possível otimizar a gestão para prevenir riscos e para melhorar a margem, aí, como o Tiziano falou, olhando os dados, quem são os clientes, como eles contratam, que informação eu posso tirar daí. Então, é muito importante isso. Outra coisa é pensar em produtos inovadores sobre a ótica do cliente. A gente viu empresas como o próprio Google, que lançou produtos que ninguém quis, como o Google Wave, por exemplo. Então, o produto tem que estar pensado naquele cliente, o que o cliente precisa, sobre essa ótica do cliente é que o melhor resultado da inovação vai se produzir. É importante estar atento às novidades tecnológicas, né? Uma coisa, por exemplo, que todo mundo escuta falar é no metaverso. Eu preciso estar no metaverso. O metaverso ainda está numa fase muito inicial, mas ele é uma novidade tecnológica para o futuro. Então, é preciso estar atento, Web 3.0. Então, tudo que esteja em tecnologia, dependendo do ramo do seu negócio, é importante estar ou não, dependendo desse ramo, mas estar sempre acompanhando essas informações, participando aqui dos nossos webinars, que estamos sempre falando disso, né? Um outro ponto muito importante, quando se pensa em inovação, é diversidade. Diversidade, estamos falando não só de diversidade de raça, de gênero, mas diversidade de etária, diversidade de formação dentro das organizações, porque a inovação vem muito desse debate, dessa discussão que surge da diversidade. Outro ponto importante é escutar os colaboradores. Muitas vezes a inovação não precisa vir de fora, os próprios colaboradores, a própria empresa pode ter ideias importantes para inovar, então tem que escutar e engajar. Os líderes das companhias têm que ser o líder da inovação. Não adianta criar uma área de inovação, contratar um gerente de inovação, se você não fizer com que os líderes de área estejam aderentes a essa ideia de inovar. E outra coisa muito importante é participar dos hubs de inovação aberta, né? A gente conhece pouco no Brasil sobre esses ecossistemas de inovação. Eu até brinco que todo mundo aqui conhece a Embrapa, que é uma empresa de pesquisa. Mas quem conhece a Embrap, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial? É uma entidade criada recentemente, há 2 anos,
que já tem mais de 130 contratos, ela faz a conexão entre indústrias ou qualquer outro ramo de atividade com centros de pesquisa, universidades, para prover tecnologia. Então, é um hub aí de inovação aberta que integra todos esses componentes. É muito importante que a gente esteja atento, isso está dentro do plano do Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil para os próximos, até 2026, de estar utilizando a integração maior de vários desses elementos que eu citei aqui. Então, eu acho muito importante a gente pensar o futuro, pensar 2023, olhando para a inovação nesse cenário de incerteza. Bom, era isso, Pedro. Eu fico à disposição aí depois para qualquer pergunta. Olha, Durval, muito obrigado aí pela tua apresentação. A gente abordou o cenário das empresas de uma forma geral, tanto na visão daquilo que cerca a estratégia dentro dessas empresas, na parte comercial, na parte industrial, na parte de mercado financeiro, e a gente não poderia deixar de fora a parte de tecnologia e a parte de inovação, porque tudo isso tem um revestimento essencial na permanência dessas empresas no mercado e na competitividade dessas empresas no mercado. Mas tem mais um ponto que eu gostaria muito de destacar, e esse já não é mais com você, tá? Esse ponto eu vou querer chamar a Cláudia Leite, tá? A Cláudia Leite é a Chief Proposal Officer da Hilo Estratégia e Propósito, ela é conselheira consultiva na GAMT, mentora de Todos a Uma Só Vez, e teve uma atuação muito forte na Nespresso, tanto na parte de criação de valor compartilhado, como gerente de negócio, gerente nacional de boutiques, varejo. Eu vou parar de falar de tudo que você já fez, senão vão achar que você tem muito mais idade do que você tem, tá? Então, não vale isso daí, tá? Então, eu vou parar por aqui, mas eu queria enfatizar a tua fala naquilo que diz respeito ao ESG e a sustentabilidade, porque a gente falou numa série de componentes, mas se a gente deixar de fora os aspectos ambientais, os aspectos sociais, os aspectos de governança, a gente não vai entender, ou melhor, a gente vai jogar as empresas a uma falta de sustentabilidade, uma falta de perenidade do seu negócio. Então, a palavra é toda tua e uma boa apresentação para você, Cláudia. Olá, Pedro, boa noite. Olá a todos e todas que estão aqui nos assistindo. Vocês me ouvem bem? Perfeito. Então tá bom. Bom, obrigada aí pela oportunidade de estar aqui, né? E agradeço também ao Thomas, que garantiu aí com todos os desafios de conectividade que eu estaria aqui para poder falar. Adorei o formato em poder falar em poucos minutos, né? Fazer um resumão. Dá até mais trabalho falar de maneira curtinha, mas aqui coloquei algumas coisas e pediria ao Thomas, então, que colocasse aí, que projetasse os slides para que a gente possa começar e falar um pouquinho disso, exatamente desse tema, né? ESG, essas 3 letrinhas aí que em inglês querem dizer meio ambiente, social e governança, que vieram nos últimos anos mudar muito dessa maneira como os negócios são conduzidos, são dirigidos, como a gente tem esse olhar estratégico para o negócio. E o que eu diria, já trazendo algumas tendências para o próximo ano e talvez um horizonte um pouquinho maior para os próximos anos, é que isso está acontecendo globalmente. É inescapável, não tem como a gente fugir dessa agenda, não é algo que está concentrado em um ou outro mercado. Sem dúvida, o mercado europeu está bem mais avançado nessas demandas, mas todo mundo vai ter que se posicionar, de certa maneira, em relação a essa agenda. E o outro aspecto é que está em curso. A gente está vendo ele ser desenvolvido agora. Outras disciplinas já estão bem mais consolidadas, já foram bem mais desenvolvidas aí ao longo das décadas. É claro que ESG não é uma terminologia nova, tampouco a questão de sustentabilidade. Aqui nós temos um olhar muito pragmático, muito focado naquilo que precisa fazer na resolução, na mitigação também de alguns problemas e os impactos que o próprio negócio está então ali gerando, e eu vejo que vai continuar crescendo. Então essa é uma demanda e cresce por alguns aspectos. Um deles é exatamente são os fatores físicos e operacionais, porque o clima continua mudando, o que vai ter um impacto nos negócios, na disponibilidade de recursos, na escassez
desses recursos, inclusive a mudança do valor, do preço que a gente vai ter para acesso a cada um desses materiais. Além de questões de desigualdade social, que acaba fragilizando também os mercados e conduzindo também a uma redução da própria economia. E olhando para um outro lado, é mais inteligente se você desenvolve o seu entorno, se você gera prosperidade. Não há como você ter sucesso e ter desenvolvimento se o entorno passa fome, se o entorno está desigual. Então, quando você adere a uma estratégia de sustentabilidade, você está falando que o meio ambiente importa e que as pessoas também importam. É simples assim, né? E isso impacta na nossa capacidade de gerar resultados e como a gente segue sustentando e garantindo a existência da nossa empresa, essa perenidade em médio e longo prazos. Outros aspectos que eu imagino que vão continuar aquecidos no próximo ano ligados a essa agenda é acesso e custo de capital. E cada vez mais o capital buscando o quê? Aderência àquilo que ele se propõe. Os investidores querendo saber quais são os compromissos, o que as empresas estão fazendo e quanto eles vão, de fato, investir, mas, inclusive, a questão do acesso a esses recursos no mercado. O próprio Thomas aí já colocou um outro slide, né? E eu colocaria aqui nele um aspecto de comportamento da demanda, que busca cada vez mais essas ações das organizações, e a gente vai estar sempre fazendo esse equilíbrio entre o que é você gerar o lucro, e sim, nós temos que gerar o lucro, trazer o resultado das nossas organizações, mas, por outro lado, como é que nós estamos fazendo a gestão dos riscos que nós temos no dia a dia. Não existe empresa perfeita, não existe pessoa perfeita, nós temos que mapear quais são os riscos que nós temos e como nós vamos fazer esse equilíbrio, trazendo para um olhar estratégico e cada vez mais posicionado junto ao board, junto aos decisores das organizações, num olhar que tem que ser transversal para que essa sustentabilidade de fato aconteça. Lembrando que para que isso realmente avance, nós ainda temos um amadurecimento, um entendimento dessa liderança e das organizações sobre o que é a sustentabilidade. Por mais que nós estejamos falando bastante de ESG, de sustentabilidade, em diferentes fóruns, mas como isso reflete dentro da minha organização, dentro da minha realidade, e o que eu, de fato, preciso fazer. E também como é que eu trago essa concretude para uma demanda que tem sido cobrada de cada um de nós. Não é abrir mão do lucro, pelo contrário, é fazer com que ele seja ainda mais consistente e o nosso entendimento é que o resultado que nós trazemos com o negócio, ele vai estar coerente, alinhado também com o nosso propósito. E aí, no próximo slide, eu falo um pouco de alguns aspectos aqui relacionados à transparência, e em especial pelo comportamento da demanda, dos investidores que querem saber como isso acontece dentro das organizações. Não se refere apenas às novas gerações, a gente fala muito das novas gerações, né, que buscam produtos e serviços que estão conectados ou que estão alinhados com os aspectos ambientais, sociais e de governança que eles realmente acreditam em relação aos seus próprios valores sociais, mas todas as pessoas, a sociedade quer entender como a empresa está fazendo e o que ela está, de fato, produzindo em termos de ações relacionadas à sustentabilidade. Isso fala de relatórios, isso fala, por exemplo, de avanço regulatório, que vai demandar de nós essa transparência, o que por muito tempo acabou sendo voluntário, agora vem em alguns setores que são mais regulados, mas cada vez mais criando esses padrões, modelos e processos em outros setores. Vemos o mercado financeiro trazendo muito esse tipo de regulação e de normatização, mas outros terão também esse caminho, porque fala desses riscos, mais uma vez, né? Para que a gente possa monitorar a nossa exposição nas nossas atividades aos riscos que nós estamos relacionados ali ao ESG. E essa comunicação, essa transparência, o que nós estamos falando, não é só o que eu falo lá fora, mas como a gente traz isso de maneira consistente, com lastro, começando de dentro para fora. Não basta fazer grandes campanhas, ter relatórios de sustentabilidade incríveis, se dentro da organização você pergunta para alguém, isso não necessariamente é visto como uma verdade ou parece algo criado para se comunicar lá fora. Indo para o último slide, né, claro que eu tinha que falar
de temas ali também relacionados à comunicação, porque tem hoje muitas organizações que sabem fazer uma boa comunicação, que sabem mostrar o que e falar como a sociedade realmente precisa, mas nem sempre tem um fundo de verdade nisso. Então, vejo que no próximo ano nós teremos muitas meias-verdades, ou muito daquilo que foi colocado de uma maneira que não era bem aquilo, talvez numa desproporção, ou dando mais luz a um pequeno aspecto e não um olhar do todo. Então, esse tipo de comunicação e de mascaramento das ações internas, elas tendem a aparecer e, inclusive, considerando aí toda a divulgação, a transparência que nós temos junto às redes sociais, aos veículos comunicadores, não tem como manter e sustentar por longo prazo o que é realmente uma meia-verdade. Então, fiz aí um pincelar das principais tendências. No último slide, deixo aí meu agradecimento, e falando que é uma jornada, de fato, e um processo que a gente está aprendendo cada vez mais, porque é a nova maneira de fazer negócios, não importa qual é a sigla. Essa sigla pode mudar, pode avançar, e como é que nós estamos nos posicionando e gerando não só aquilo que o mercado está pedindo de nós, mas criando oportunidades para podermos nos diferenciar. Creio que é isso, Pedro. Olha, Cláudia, muito obrigado pela tua apresentação, pela colocação que você fez. Eu só vou pedir para o Thomas se ele consegue voltar nos slides da Cláudia, naquele último que tem a linha férrea, que eu quero trazer uma coisa que é muito forte no meu pensamento, na minha visão, e que está associado diretamente com esse tema que você explorou tão bem e tão ricamente. Você consegue, Thomas? É o último slide. Esse, perfeito. Quer dizer, a gente está vivendo um mundo de transformações intensas e muito fortes. E a gente precisa enxergar o que será esse mundo no futuro, e ao enxergar esse futuro, a gente precisa entender claramente que se a gente não cuidar dos aspectos ambientais, se a gente não cuidar dos aspectos sociais e a gente não cuidar da governança dentro do que cercam as empresas, tanto do cunho privado quanto governamental, o que a gente vai estar proporcionando? A gente vai estar proporcionando, pela falta de atuação hoje, de cenários que vão ser cenários de caos econômico, de caos político, de caos social, de caos no mundo dos negócios, e trazendo tudo isso a um desbalanceamento total dentro do nosso cenário mundial. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, não só como gestores de empresas, a gente tem uma responsabilidade muito grande como governo, a gente tem uma responsabilidade muito grande como gestores de empresas, mas a gente precisa carregar, nós, população de uma forma geral, precisa carregar esse sentimento que a gente tem que preservar esses conceitos para construir um futuro que se sustente no tempo. Tá? Então, eu só queria encerrar com essa posição, é uma visão muito pessoal minha. Obviamente, eu já fui influenciado por muita leitura que eu tive em cima disso daí, mas eu acho que você foi muito feliz na colocação. Você só me deu a chance de enfatizar isso daí, porque eu queria reforçar muito fortemente tudo aquilo que você falou. Muito obrigado, viu, Cláudia? Tá? E agora, eu quero pegar e trazer à tona um assunto que, para mim, é de uma importância crucial. A gente falou em estratégias empresariais, a gente falou nas dificuldades das empresas, falamos em tecnologia, falamos, inclusive, dentro dessa situação que é extremamente importante, que é a sustentabilidade das empresas, o ESG, mas, assim, a gente não pode esquecer nunca, tá? E na minha vida profissional, eu vi uma dos empreendedores talvez mais bem-sucedidos nesse país, que foi Olavo Setúbal, em que, em todos os eventos que eu tive com ele, no final do ano, ele sempre falou a mesma coisa. O maior patrimônio que nós temos no nosso grupo
são as pessoas, tá? Ou seja, se a gente não falar em pessoas, a gente está totalmente com uma lacuna, a gente está criando uma lacuna que não leva a nada em relação à visão que a gente pode ter, uma visão mais completa. E para trabalhar essa situação, eu gostaria de trazer a Maria Lúcia Perosa, que é uma pessoa que tem 20 anos de experiência em gestão de RH, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Ela é certificada pelo Instituto Barrett, que é referência mundial em mapeamento de cultura organizacional, e, de quebra, ela ainda faz coach de executivos. Tá? Pena que eu não sou mais executivo, senão já ia me inscrever na tua lista. Tá? Então, Lúcia, muito obrigado aí pela tua participação, e agora eu deixo assim o palco para você, porque esse palco é muito importante, porque você vai falar de pessoas, e pessoas têm que existir dentro da gente, a gente precisa entender que sem as pessoas, a estrutura empresarial ela é totalmente ineficiente, tá? Então, não vou entrar no teu assunto, tá? Mas eu admiro muito quem saiba defender esse assunto. Bom, boa noite, obrigada, Pedro, por tudo que você disse. Boa noite a todos os meus colegas aqui palestrantes que deixaram, né, essa apresentação mais difícil para mim, né, tão feras aí que são, e boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. E realmente a gente falou um pouco de tudo que foi falado, como você falou, Pedro, envolvem as pessoas. Então, isso que me garante que a gente tem aí ainda bastante coisa para falar, mas eu prometo que eu vou ser breve. Thomas, se você puder colocar o slide para a gente. E eu acho que mais do que a gente falar, né, tudo que foi falado, eu acho que trouxe reflexões sobre as pessoas, e o que eu vou trazer aqui são algumas tendências, alguns assuntos relacionados à gestão de pessoas que têm permeado pesquisas, webinars, congressos, enfim, redes sociais, e eventos que a gente tem participado. Esses temas sempre são bastante importantes e têm sofrido aí um foco e uma evolução nas organizações em geral. E eu queria começar falando pelo meu assunto preferido, né, que é a cultura, porque eu entendo que, assim como essa imagem, né, a cultura é a raiz, ela é a base para que tudo que a gente faz dentro de uma organização, com relação às pessoas, em gestão dessas pessoas, ela tenha um fundamento, né? Então, ela vem ganhando espaço porque realmente as pessoas vêm mudando, as exigências vêm mudando, e, portanto, isso traz à luz o quanto que as pessoas hoje se preocupam em estar em lugares que deixem com que elas se sintam melhor, mais felizes, enfim. A gente vai falar um pouquinho de todos esses aspectos. Mas a cultura, ela é formada basicamente pelos valores e pelas crenças dos indivíduos que trazem isso para dentro das organizações, e isso se reflete tanto no comportamento das pessoas, quanto nos processos em que elas executam. Então, assim, eu costumo dizer que a cultura é o DNA, é aquilo que a gente é. E somado com esse nosso jeito de ser e de fazer, a gente também traz a missão e a visão, que é um trabalho aí do Fábio, que trouxe para a gente tão bem no início do webinar, né? Que envolve aquilo que a gente tem como visão de futuro, o que a gente quer ser, o que a empresa quer ser no longo prazo, né? Uma visão de futuro estruturada, e a missão e o propósito, né? E por que a cultura tem ganhado tanto espaço nas organizações principalmente no último ano, né? Porque os jovens, os novos profissionais que estão entrando no mercado, eles têm muito essa necessidade de ter um impacto social no seu trabalho. Então, uma pesquisa recente aí da Trust Barometer traz que 74% dos brasileiros, né, das pessoas que trabalham, dos empregados brasileiros, eles esperam gerar um impacto social. E o negócio que reflete os seus próprios valores e as suas próprias crenças são decisivos para eles considerarem estar numa empresa ou buscar uma empresa para trabalhar.
Então, esse assunto tem trazido realmente bastante à luz alguns outros temas que eu vou abordar aqui na sequência. Eu vou procurar ir numa ordem, talvez decrescente de importância, se é que a gente pode dizer isso, mas eu vou lá para o topo da nossa árvore falar um pouquinho do bem-estar, né? Que tem bastante aí a influência dessa questão que eu falei da cultura e do comportamento. O bem-estar, essa busca pelo equilíbrio entre vida pessoal, profissional, sempre foi algo bastante existente aí no dia a dia das empresas, mas obviamente depois da pandemia isso também ganhou aí um tema bastante importância, né? Ela ganhou bastante importância, até porque quando a gente olha números, né? Eu sempre gosto aí de me basear em números, a OMS recentemente soltou uma pesquisa dizendo que 9,3% do trabalhador brasileiro sofre de ansiedade, 13,5% de depressão, 30% de burnout, e que o nível de estresse no mundo do trabalho cresceu 12 vezes nos últimos... está no nível mais alto, né, nos últimos 12 anos. Então, cresceu aí 12 vezes em relação ao que a gente tinha. Então, é importante que as empresas passem a ter um olhar para aquilo que é bem-estar. E quando a gente está falando em bem-estar aqui, o que mudou? A gente sempre pensava no bem-estar em termos de pacote de benefícios, planos médicos, ergonomia e tal. Hoje a gente também tem que pensar, como eu falei há pouco, nas questões físicas, mentais e emocionais, né? Então, as empresas precisam criar estruturas de saúde mental, dar atenção a isso, criar ambientes de segurança psicológica para que as pessoas possam errar, possam colaborar, possam se desafiar, né? E tudo isso vai gerar um menor absenteísmo e, consequentemente, uma maior retenção e produtividade. Seguindo aí nos nossos frutos, nas nossas árvores, os modelos de trabalho flexíveis, né? Que também com a pandemia ganharam aí, ou ganhou uma visão um pouco diferenciada, né? A gente tinha aí sempre a rigidez do horário de trabalho e o trabalho presencial todos os dias, 8 horas por dia, 12 horas por dia, 14 horas por dia. A ideia aqui é entender que hoje a gente pode trabalhar da mesma forma, com mais produtividade, mas em horários diferenciados, a pessoa dar ao profissional a escolha do horário que melhor ela se sente produtiva para trabalhar. Pesquisas mostram que empresas que já têm implementado isso ganharam 30% de produtividade. E uma outra questão, inclusive recentemente, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler uma reportagem que saiu na WCSA, sobre as pessoas irem presencialmente ou não ao trabalho, né? 78% dos líderes e 73% dos colaboradores dizem que eles precisam de uma razão mais forte para ir ao trabalho, né? Presencialmente. E esta razão passa em 80% das razões pela socialização, pela possibilidade de troca, de trabalhar a criatividade e de ter um trabalho mais colaborativo e cooperativo. Então, também é bastante importante que as empresas olhem para isso. Quando a gente fala em treinamento e desenvolvimento, a gente está falando de uma das mais antigas ações que a gente tem aí em gestão de pessoas, né? Sempre existiu. A diferença hoje está no como e no porquê. A gente tem visto aí nas mídias a questão de um apagão, né, de mão de obra, o quiet quitting, né, a demissão silenciosa, ou as pessoas deixando empresas porque elas não fazem mais ou sentido ou não os motivam mais. Então, o treinamento e o desenvolvimento tem sido uma arma bastante importante para você desenvolver pessoas, seja na própria atividade, seja para crescer e serem promovidos. O que se vê também é que hoje as pessoas preferem muito mais uma caminhada na lateral que gere aprendizado, que gere desenvolvimento e conhecimento, do que uma promoção onde eles não percebam agregar. Então, essa é uma mudança importante também no comportamento das pessoas em relação à sua carreira e ao seu crescimento. Feedback também tem sido uma ferramenta poderosa nas empresas, né?
E quando a gente pensa em feedback, a gente pensa em desenvolvimento de liderança, porque o líder é que começa esse hábito e esse desenvolvimento aí dessa ferramenta. E cada vez mais o jovem sente que, para o seu crescimento e para o seu reconhecimento, ele precisa de feedback, né? A gente tem que considerar que muitas vezes em excesso também não é bom, mas o feedback é uma arma bastante importante para reter as pessoas e desenvolver principalmente as pessoas na organização. A diversidade é um tema também, eu não vou entrar aqui na seara da Cláudia, que falou muito bem sobre essas questões sociais, mas dentro das empresas a diversidade é algo que tem sido muito explorado. A gente ainda percebe números muito baixos, seja de inclusão de gênero, seja inclusão de etnia, seja inclusão de pessoas com necessidades aí especiais, né, portadoras de deficiência, e as empresas têm que realmente criar comitês, criar ações, criar metas sólidas para atingir essa diversidade. Se percebe que empresas que têm diversidade de etnia, elas alcançam até 15% a mais de performance, de alta performance nas empresas. E aquelas que têm diversidade de gênero, 15%. Então, assim, é algo que gera produtividade, gera ganho, que as pessoas deveriam olhar para isso. O People Analytics, eu vou juntar aqui, gente, o People Analytics e os softwares, que são assuntos muito próximos. Quando a gente fala em People Analytics, a gente está falando em usar dados para tomada de decisão estratégica sobre pessoas. Isso tem sido cada vez mais valorizado, né? Eu acho que o Durval trouxe bem essa questão aí da inovação, do uso de softwares, e para pessoas não é diferente. A gente ter softwares que a gente chama tudo em um, né? Onde você tem toda a jornada do funcionário, toda a jornada daquela pessoa dentro da empresa, e esses dados se cruzam, e você consegue tomar decisões mais certeiras, decisões mais fidedignas com aquilo que a empresa e a pessoa precisam. Aqui também passa o recrutamento e seleção mais inteligentes, que é o uso da inteligência artificial para a gente fazer seleção. Eu falei um pouco do início da questão do valor, né, de quanto que as pessoas trazem os seus valores, e a gente só consegue reter uma pessoa, ou motivar, ou fazer com que ela queira ficar dentro da organização, quando esses valores que ela traz têm a ver com os valores da organização, que é o que o mercado chama de fit cultural, né? Então, quando a gente tem uma forma mais inteligente, usando os dados e a inteligência artificial para fazer esse fit cultural, mais a gente consegue trazer pessoas que estejam engajadas com aquele objetivo daquela empresa, né? E como que a gente pode fazer isso? Por meio de uma triagem mais eficiente de currículos, uma comunicação mais segmentada, busca em segmentos com essas pessoas, a gente consegue trazer muito mais esse fit cultural. E, por último, uma palavra aí, um tema que tem sido muito falado, que é a experiência do funcionário, né, o Employee Experience, que reflete toda essa motivação, toda essa satisfação do funcionário dentro da organização durante toda a sua jornada. Que é o diferencial dessa Employee Experience? É que hoje as pessoas precisam de um significado para trabalhar, né? E eu não estou querendo aqui ser demagoga, e a gente só trabalha por um propósito. Não, o propósito ele pode ser algo pequeno, algo que a pessoa faça e que ela perceba que ela causou um impacto no resultado daquele trabalho, né? A gente ouviu o Tiziano falar sobre o crescimento da empresa, o crescimento do trabalho, né? Do impacto do trabalho que ele tem feito no crescimento da empresa. Então, dentro desta empresa, cada um faz o seu pouquinho e todo mundo cresce. Então, olhar que um objetivo coletivo, em primeiro lugar, né, que é o Employee Experience, mas ter o funcionário no centro desta jornada. Ouvir, criar uma comunicação aberta, ouvir e entender tanto o que o funcionário pensa quanto ele sente, para você poder criar soluções que atendam de maneira coletiva esse grupo de pessoas, né? Então,
Basicamente, eu acho que essas são aí temas e tendências que a gente pode explorar aqui. A gente já pode ter uns 9 webinars de gestão de pessoas para o ano que vem, tá, Pedro? Eu acho Falando que um sim. pouquinho mais de cada um e explorar de uma maneira mais detalhada, enfim. Eu não quero tomar mais aí o tempo, né, do pessoal, mas acho que, em tese, esses são temas muito presentes hoje na área de pessoas. E, Lúcia, eu acho que, em primeiro lugar, agradecer muito por você ter trazido a tua experiência, a tua vivência dentro desse cenário pessoas. Eu acho que você foi muito feliz em trazer essa figura da árvore, né? Por quê? Porque a árvore sempre me remete à figura do crescimento, né? E esse crescimento ele precisa respeitar o meio ambiente ou aprender a sobreviver dentro do meio ambiente, tá? E as raízes precisam ser fortes suficientes para dar consistência a tudo isso daí, tá? Então, isso já mostra a complexidade da relação humana junto ao ambiente de trabalho, junto ao comportamento nas empresas, e de entender também que as empresas também têm demandas dentro da ocupação da pessoa. É uma mão de via dupla, quer dizer, não é só querer, 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 é também o que ela tem para oferecer. E aí ela precisa crescer, e novamente a figura da árvore foi muito feliz na tua escolha. Super obrigado aí pela tua participação. Não vou elogiar mais do que eu já costumo elogiar o teu trabalho, não é à toa que você é uma pessoa que compõe muito os valores do Hub da Gestão, e obrigado pela tua participação. E, Thomas, eu gostaria que você projetasse agora a tela lá da pesquisa, lá do link, enfim, do QR Code. Você consegue gerar essa imagem, não? Tá. Então, enquanto essa imagem está presente aí para vocês, eu gostaria de, em primeiro lugar, fazer um agradecimento geral a todos os palestrantes que nos proporcionaram alguns momentos extremamente ricos e que trouxeram o seu conhecimento, a sua habilidade profissional dentro de uma vida profissional altamente significativa. Então, assim, de coração, eu, em nome do Hub da Gestão, eu agradeço demais a participação de todos vocês nesse momento tão importante para a gente, que foi o webinar de encerramento do ano de 2022. Quero relembrar a todos os participantes de hoje que a gente tem essa pesquisa de satisfação, e eu vou pedir que vocês dediquem ao menos 2 minutos do tempo de vocês para respondê-la, porque ela vai ser muito importante no critério de escolhas dos temas do ano que vem, tá? Então, nos ajude muito a ter essa sensibilidade mais elaborada através dessa interação com vocês, para a gente acertar aquilo que a gente tem para enxergar em relação ao ano que vem. Não posso deixar de fazer um agradecimento, mesmo que não todos estejam presentes, mas a todos aqueles que participaram dos nossos webinars ao longo de 2022, e que sempre foi uma satisfação muito grande de ter essa participação de vocês, porque esse é o nosso propósito, de trazer esse nível de informação, que a gente sempre procura dar o máximo de qualidade à informação fornecida, para que vocês possam ter uma gestão, possam ter um entendimento daquilo que é importante nesse momento em relação a todos os temas que são abordados pelo Hub da Gestão. E não podia deixar de desejar a todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, e que esse Ano Novo, além de toda a felicidade e saúde que eu desejo a vocês, seja um ano também que vocês continuem junto com o Hub da Gestão, que a gente vai continuar trazendo informações de cunho relevante para todos vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado. Thomas, eu ainda gostaria que você deixasse a tela de projeção do QR Code e do link por mais uns 2 minutos aí, para que as pessoas que ainda não conseguiu pegar o QR Code, mas que tem a oportunidade de fazer isso daí. Então, para todos vocês, muito, muito, muito obrigado pela participação,
E, mais uma vez, aos participantes, de coração, muito agradecido. E se vocês não sabiam como fazer uma pessoa feliz, hoje vocês fizeram essa pessoa feliz, que sou eu, tá? Então, obrigado a todos que participaram desse meu momento, tá? Tchau, não vamos deixar essa tela ainda por mais um minuto aí, Thomas, tá? E depois a gente pode desligar. Mais uma vez, obrigado a todos vocês, tá? Tchau, tchau.